bem-vindos ao Momento Papo de Mãe. Você já sabe como cuidar da saúde bucal do seu bebê? Será que mesmo sem ter dentes, tem que escovar a gengiva? E quando, afinal, os primeiros dentinhos devem nascer? É tanta novidade no primeiro ano de vida que alguns pais nem param muito para pensar nisso. É mesmo, mas precisa ficar atento. Daí, quando os primeiros dentes começam a surgir, o bebê sofre, aos que chegam a ter febre nessa fase. Um assunto que rende muito, por isso convidamos o dentista Christian Weba. Eu queria saber, os seus pacientes mais novinhos têm... Um ano de idade, mais ou menos. Um aninho já estão indo ao dentista. Sim. Daqui a pouco você conta por quê, hein? E a gente vai conhecer a Camila, que tem 3 filhos. Ela está aqui com o caçula. O Joaquim. O Joaquim está com quanto tempo? 2 meses. 2 meses. Mas você já é uma mãe experiente, então a gente pode dizer, né, Camila? Olha, teoricamente eu deveria ser, mas às vezes eu não me sinto assim, não. A gente nunca... Cada filho é sempre o... Cada como se fosse o filho é uma primeiro. caixinha de surpresa nova que chega pra gente. E você tem 2 meninas. Eu tenho uma menina de 9 anos e uma de 6 anos. Como é que ela chama? A Manuela, a Rafaela e o Joaquim. E como é que você faz para cuidar dessa saúde bucal dele, né? Você tem essa preocupação já, quer dizer, claro, ele não tem nenhum dentinho ainda, mas de limpar a gengiva, com as meninas você tinha ou não é uma coisa que você faz ainda? Olha, vou ser sincera, não faço nada. Não sei se eu deveria fazer, mas eu não faço. Fica à vontade para perguntar. Quer saber do Dr. Christian, né? Olha, a gente ouve muito dizer isso, que tem que limpar a gengiva com o dedo, com uma garra. Seria muito interessante. A gente tem alguns recursos hoje em dia que a gente pode usar. Tem desde algumas dedeiras de silicone, que a gente pode usar com umas sardinhas bem pequenas para limpar, ou até uma gaze úmida, para você tirar restinho de leite, porque o leite, não só dentro da boca, como também no canto da boca, pode ficar lá e crescer um pouquinho mais de bactéria. Por conta disso, é interessante a gente também limpar a boca do nenê. Mesmo sem o dentinho, essa bactéria pode causar algum mal, doutor? Na verdade, ele pode na pele, digamos assim, da boca, na mucosa da boca, se ele permanecer esse resto de leite lá, e pode ter fungo, pode ter alguma bactéria, ajudando a crescer na região. Então é só limpar para não ter nada desenvolvendo. Mas isso sempre depois de cada mamada? Porque um bebê como ele só mama, né, no peito. dia Ele inteiro. mama só no peito e o dia inteiro. Como só que é? no peito. O ideal, se possível, é sempre a gente limpar. Tá? Não deixar muito tempo sem limpar. A gente deixar a bactéria da boca crescer normalmente e não ter predileções por um ou outro tipo de bactéria, podendo lá na frente levar alguma doença. Doutor, mas assim, você vê que você faz a livre demanda, ele mama o tempo todo. Tudo bem se ela limpar assim de manhã, uma vez à tarde e à noite? Vamos tentar facilitar a vida. Claro. Você fica à vontade para perguntar. 3 filhos, hein? Eu entendo. Claro, o mundo não vai acabar se você não limpar todas as vezes. Mas ter um hábito de constantemente, né? De manhã, realmente, à tarde, à noite. Essas limpezas você conseguir fazer umas 3 vezes por dia já melhora bastante. Camila, você amamentou as meninas também? Bastante, até 2 anos e pouco, sim. Ah, que legal. Porque é importante também para o desenvolvimento da face em geral a amamentação, né? Isso que é interessante a gente saber, que o rosto ele se desenvolve por algumas coisas. A primeira coisa é o primeiro estímulo de vida, que é a respiração. Depois vem o quê? Sucção, que o bebê faz, né? E vai desenvolver justamente toda a parte óssea do bebê e a face dele de uma forma harmônica. Por isso que faz parte do desenvolvimento a sucção que ele tem na mamada. Excelente que ele tenha mamado no teu peito e continue mamando. Camila, em relação à chupeta, muitos pais já dão chupeta logo nos primeiros dias. Você usa chupeta? Quer dizer, ele usa chupeta, você usa para ele, né? Você não usa. Olha, eu optei em não dar chupeta para ele. E por quê? Então, a orientação que chegou para mim é de que a chupeta ainda seria pior do que mesmo se ele pegasse um dedo, por exemplo. A minha filha mais velha, ela pegou o dedo, chupou até os 5 anos, né? Então tem as consequências disso. Mas, pelo menos com quem eu conversei, me falaram que a chupeta ainda seria pior. Eu sei que é um assunto super polêmico. Qualquer anteparo, na verdade, é ruim, né? Tanto a chupeta como o dedo. O problema é que o dedo a gente não pode cortar, né? A chupeta a gente pode jogar fora, dar algum jeito. Só que em inglês chama pacifier, que é justamente para você deixar a criança mais calma. Então, às vezes, os pais não estão aguentando a criança chorando tanto
precisa dar uma acalmada. Mas lembrando que essa chupeta ficando, quando já começa a nascer os dentes e a criança usando direto, vai causar algumas deformações na arcada dentária do paciente. Então, o ideal é ficar até que idade a chupeta? Se você conseguir tirar até os 2 anos, seria o ideal para essa arcada se formar novamente num formato adequado. E não deixar a criança o dia inteiro com aquela chupeta na boca, né? Exatamente. Assim, é um momento para dormir, daí já tira, tem que ter esse cuidado. É só para pacificar mesmo, amansar a criança naqueles pequenos momentos, não deixar o dia inteiro. Você lembra quando que nasceu o primeiro dentinho das meninas? Lembro, com 11 meses, a da mais velha foi um pouco tarde, não sei se é tarde, mas foi mais do que o A outra deve ter padrão. sido por digamos volta assim. de 6 a 8 meses, não é isso? A outra foi por volta de 9 meses. Sim. Que Exatamente. É normal essa? A gente pode ter um atraso, às vezes de até 6 meses, mas a gente, a partir de 6 meses de idade, já pode começar a nascer os dentes da criança. Doutor, sobre o primeiro dentinho a gente fala mais no próximo bloco. E a gente vai conversar também sobre a chamada cárie de mamadeira. Tem esse nome, mas pode acontecer também com o bebê que mama só no peito. A gente já volta. Estamos de volta com o Momento Papo de Mãe. Hoje o tema é a saúde bucal do bebê. Camila, você contou no bloco anterior que as suas filhas, o primeiro dente nasceu, elas tinham 11 meses. Demorou, né? Demorou. Demorou, eu comecei até a ficar preocupada, porque as pessoas ficavam em cima de mim, né, perguntando, cobrando, mas cadê o dente? Será que é normal? É até uma dúvida que eu tenho, assim, até que idade é considerado normal para nascer o primeiro dente? A gente pode ter um atraso de até 6 meses para nascer o dente e não precisa se desesperar. Uma hora vai nascer. Já viu alguém realmente que não nasceu os dentes? Eles vão nascer. É que às vezes a criança está usando muito aquela mucosa, ela fica um pouquinho mais grossa, demora um pouquinho mais para nascer o dente. Mas não tem problema, vai nascer o dente sim, sem problema algum. E a partir de que mês? A partir de que mês, doutor? A gente costuma ver a partir de 6 meses, mas tem crianças, né, com dentes até neonatais que já nasce com dentinho, logo que nasceu. Mas, na verdade, a partir de 6 meses a gente já começa a ver o dente da criança nascendo. E quando o dente delas nasceu, elas tiveram alguma dor? A gengiva ficou inchada? Ficaram com febre? Febre, muita febre. Cada dente era um sofrimento, era uma novela nova que chegava em casa. Então, 40 graus de febre e choro, sem dormir. A família toda sofria, né? Náusea, é isso mesmo? Não é doutora? comum ter febre, pode acontecer, mas se a gente for pensar, é um dente rasgando, rompendo a gengiva para sair. Então pode ser sim dolorido para a criança. E eu imagino que não seja a regra também, porque a segunda filha minha já foi muito mais tranquilo nessa questão. Realmente, não é regra. Então, Olha o que te espera, Joaquim. Daqui a pouco, os dentinhos rompendo. Agora, 40 graus de febre é mais exceção, né? Não costuma acontecer, não é hábito isso. Mas quais são os sintomas que a criança tem? Tem criança que tem diarreia nessa Na verdade, fase? tem muita irritação, dificuldade de se alimentar, né? E essa febrezinha pode causar também uma moleza um pouquinho da criança por estar justamente com esse quadro. E os pais podem fazer alguma coisa, doutor, para aliviar isso? A gente tem algumas pastas que aliviam, são justamente algumas substâncias que vão ser anestésicas para a gengiva da criança e também pode, se tiver com febre, dar algum antitérmico para essa criança. Você chegou a usar alguma coisa que funcionou com as meninas? olha, agora ele falando, eu lembro que eu usei sim uma pomada, que eu não lembro o nome, porque faz 9 anos. Mas eu usei alguma coisa que eu passava e ajudava um pouco. Aliviava um pouco, não aliviava? Aliviava. Isso mesmo. Ela tem um poder anestésico para essa gengiva. Então a criança fica mais calminha porque não está sentindo aquela dor. Depois... E quantos dentes que o bebê vai ter aí no começo da No vida? dente de leite, a dentição de leite completa, ou seja, a dentição decídua, ela vai ter 20 dentes. E Quando a gente passa para os definitivos, que vai ter nessa transição, o adulto pode ter 28 ou até 32 se formos contar os dentes do siso. E Camila, você já ouviu falar em cárie de mamadeira, que a gente falou? Já ouvi falar sim. É uma questão que, assim, em casa a gente não viveu muito, porque eu acabei não dando mamadeira para elas. Elas mamaram só no peito, o leite também só no peito. E eu usava um copinho mesmo para dar suco, essas coisas. Mas já ouvi falar, sim, bastante, né? Uma coisa bem comum até, né? A imagem é bem feia para quem já viu. Se alguém for pesquisar na internet, é uma imagem feia. Eu acho assim o terror do odontopediatra é ter essa cárie de mamadeira. Porque a criança muitas vezes toma mamadeira achocolatada ou adoçada e que não precisa.
O leite que ela aprendeu a tomar é puro. E se você... Ela não conhece o chocolate. E daí coloca, a criança muitas vezes dorme, mamando, e toda a margem dos dentes da criança fica com cavidades pretas, escuras. Não pode ficar com pena de acordar o bebê, tem que escovar o dente dele, né, doutor? Certamente tem que escovar. Sinto muito estar dormindo, mas assim, nasceu o dente, tem dente na boca, tem que ser limpo, tem que ser escovado, mesmo dormindo. E o dentista vai orientar como fazer isso. Então vai deitar a criança no seu colo, vai abrir a boca dele e vai escovar. E o mais importante da escovação é a escovação mecânica. Mais do que uma pasta ou um enxaguante, a parte mecânica é o melhor da escovação. No bebê pequenininho, escova só com água mesmo, doutor? Existem já cremes dentais que você pode usar também para favorecer, para estimular, que tem alguns gostos adequados ou gostosos, suaves, camomila ou vários outros gostos. Então tem algumas pastas no mercado que você já pode usar sem flúor para criança de 0 a 2 anos. Ó, e nós temos agora a participação dos telespectadores. Eu quero aproveitar o Dr. Christian e fazer uma pergunta enviada pela Elaine Riso, de São Paulo. Ela tem 2 meninos, um deles ainda é bebê. Obrigada, viu, Elaine? Você sempre participa bastante do programa, fazendo comentários e mandando perguntas, e a gente adora. Bom, a dúvida dela é a seguinte: quando um dente de leite cai e o outro demora para nascer, era porque não deveria ter caído ainda? Se não tem outro empurrando, por que o dente de leite amolece? Elaine, vamos lá. O dente, às vezes, ele cai previamente, muitas vezes por algum trauma. Então, a gente tem que ficar de olho se a criança não bateu a boca por nenhuma razão. E se ele demora para nascer, muitas vezes a gente faz uma radiografia para ver por que está demorando o outro dente, se ele está muito longe ou até para a gente ver se essa gengiva está muito grossa e o dente não está conseguindo romper. Mas a gente tem que avaliar sim, porque o dente normalmente cai quando o definitivo está reabsorvendo ou empurrando a raiz do dente de leite para ele vir e nascer. Doutor Christian, tem uma outra dúvida aqui, enviada pela Valéria Borges, de São Paulo. Ela pergunta sobre medicamentos. Se os medicamentos que às vezes os bebês precisam tomar quando são muito pequenininhos, se eles podem prejudicar a dentição, se os dentes nascem manchados, se isso ainda acontece. Isso acontecia muito mais antigamente, quando usava-se alguns antibióticos que a criança absorviam os tecidos duros do corpo dela e o dente também, ele poderia vir a nascer manchado. Hoje em dia, as medicações que a gente usa não costumam manchar muito mais o dente, não. Acaba sendo uma má formação por outras razões, não mais por medicamento. Uhum. Tá bom, eu queria agradecer a presença de vocês. O Joaquim já mamou de novo. Já. Daqui a pouco a gente pega ali o paninho para passar, como é que é um paninho úmido, né? Paninho úmido para limpar a boquinha dele. Obrigada por ter vindo. Obrigada, doutor Christian. Agradeço, obrigado. E o Momento Papo de Mãe fica por aqui. Até o próximo programa, a gente se vê na cultura. Até, tchau.